Fica à vontade. Boa tarde a todos. Então, meu nome é Caio. Esse trabalho aqui foi desenvolvido entre as linhas de pesquisa de mecânica de rochas, no laboratório, juntamente com o Igor e o José também. E o nosso orientador é o professor André. Então, o trabalho todo foi disponibilizado em produção, preparação das amostras, que seria a nossa metodologia, a discussão dos resultados obtidos e a conclusão. Tá? Então, o efeito da temperatura nas propriedades físicas das mecânicas das rochas é um recurso que é pouco estudado ainda e que ele pode ser de grande exploração então nesse campo. Tá? Um dos métodos que mais usaria esse tipo de recurso seria a gasificação de carvão em si, tá? Que é um caso que foi pensado nesse trabalho. Tá? Alguns depósitos, um pouco mais sobre a gasificação em si. Tá? Alguns depósitos de carvão eles se encontram em grandes profundidades e por isso eles não podem ser lavrados, nem mesmo por meio subterrâneo. Tá? E, então, dependendo das condições do depósito, ele permite que a gente faça a gasificação dele em situ, diminuindo, então, questões de desenvolvimento, questões de transporte, carregamento, e aí a gente só faz mesmo a gasificação. A técnica em si, ela faz então a conversão do carvão sólido num gás sintético, tá? Como esse gás, através de uma gasificação em si. Como eu já disse, as vantagens deles é que não necessita de operações, tá? Minerais e processos complexos de beneficiar carvão, extração, transporte, estocagem. Ele também ajuda muito nas questões de condições ambientais, pois ele não tem grandes, afeta grandes no meio ambiente, só tem que ficar muito ligado para subsidentes. Até por isso que é o estudo mecânico disso, para ver as possibilidades de subsistência, como que essa rocha se comporta nessa mecânica. Então, a gente tem um esquema básico de como é que é feita a oxidação do carvão, a reação, tá? E a coleta do gás, então, no usina aqui em cima. Bom, o trabalho em si, então, ele teve alguns objetivos que eram medir as propriedades físicas das rochas, que são as velocidades de onda P e S, tá? E os modos elásticos que compõem essa rocha, então. Essas rochas, então, elas foram submetidas para os ensaios diferenciais em 10, 17 e 25 MPa, e as temperaturas foram variadas numa faixa de 400 a 1000 graus nas amostras. Mais à frente eu vou falar por que a gente escolheu essas faixas de temperatura. Outra coisa que é interessante de se dizer é que a nossa intenção era definir as propriedades mecânicas da rocha depois do aquecimento. Tá? A rocha sã, sem nenhum aquecimento, a gente já sabia essas propriedades dela básicas. A gente queria testar mesmo o que acontecia na curva quando ela fosse aquecida. Então, não foi determinado as propriedades neste ensaio dela sã em si. Tá? Então, como foi feita a preparação das amostras? Sabe? Elas seguiram, o trabalho todo seguiu um fluxograma bem simples, que foi feita a preparação, mediu-se então algumas propriedades dela física, dimensões. A gente submeteu essas amostras ao aquecimento, foram 29 amostras. E então a gente submeteu a medida de ondas acústicas, que são ensaios indiretos, e as propriedades mecânicas, que são os ensaios instrutivos. Tá? Além disso, a gente fez medidas de massa, das dimensões das amostras, também após o aquecimento. E com esses dados, então, a gente fez uma análise, uma conclusão prévia do que a gente conseguiu até agora. Então, para a preparação da amostra em si. Essas amostras vieram de uma sondagem, tá? Que ela é a levantada rotativa, de diâmetro MX, confeccionadas, então, 27 ao total. E os testemunhos, todos eles foram submetidos a corte, obedecendo uma relação de altura de diâmetro média de 2,47. A STM, ela pede essa relação entre 2 e 2,5. Tá? A preparação das amostras, então, ainda. Determinação da mineralogia, que a gente fez com TRX e TGA, sendo que a gente pegou uma amostra para determinar as faixas de temperatura. Como assim? Se a gente olhar esse gráfico,
a gente consegue perceber que essas amostras elas apresentaram picos e grandes variações a partir dos 400 graus. O até os 1000 graus foi uma questão de limitação do experimento em si do TGA que a gente tinha disponível. Bom, depois disso, depois dessa primeira amostra ser submetida e a gente conseguir demarcar quais eram as faixas de temperatura que a gente ia usar, que seria de 400 a 1000 graus, de 100 em 100 graus, então a gente submeteu elas a um ensaio num forno Sanches. O ensaio em si, ele faz uma taxa de aquecimento que você pode definir, no nosso caso foi padrão, de 5 graus por minuto. Quando essa temperatura do ensaio ela é atingida, por exemplo, 500 graus, a amostra vai ser mantida a 500 graus por 1 hora, e depois a gente deixou ela resfriar no forno fechado. O tempo de resfriamento da amostra em si, ele demorou de 18 horas a mais, dependendo da temperatura. Teve algumas amostras que foram 12 horas e algumas 48. De 1000 graus por 48. Aqui a gente tem uma imagem das amostras antes do tratamento, do forno utilizado, depois do tratamento. Tá? E aí a gente conseguiu fazer algumas análises visuais já de primeira mão, assim, que foram essas amostras aqui desse lado são as amostras antes do tratamento térmico e a mesma amostra após o tratamento térmico. A gente consegue ver algumas mudanças aqui na litologia. A gente consegue ver que houve descontinuidades aparecendo. E a gente consegue ver também alguns planos de fraqueza que ficaram mais destacados, tá, nessas amostras, devido à diferença de dilatação dos materiais compostos. Depois que a gente fez o aquecimento dessas amostras em si, a gente começou a medir as propriedades físicas delas, tá? Então, a gente mediu as velocidades de onda P e S com o Pundit da Control, não, aliás, da Procef, que é o PL200, tá? Que é o que a gente tem aqui no laboratório. Depois disso, a gente realizou alguns ensaios de compressão uniaxial, tá? Aquela norma, obedecendo a norma da STM, e os ensaios de triaxiais, que são os de 10, 17 e 25 MPa de pressão confinante. Em ambos os ensaios foram registrados, então, os deslocamentos axiais, usando o LVDT. E aqui a gente tem uma imagem esquemática de como é que é feito os ensaios. Essa daqui é a nossa prensa, tá? A amostra colocada aqui. E aqui, de lado, são o LVDT, uma visão melhor deles, de como eles são colocados para medir o deslocamento axial das amostras. No caso dos uniaxiais, a gente usou uma taxa de carregamento uniforme, tá, de 500 newtons por segundo. E os triaxiais, a gente usou em 1000 newtons por segundo. Essa célula aqui é a célula de Roeck, usada para fazer os triaxiais, onde a gente também submete a pressão aqui confinante em 10, 17 e 25 MPa. Bom, esse gráfico aqui, além de nos dar quais eram as faixas que a gente deveria começar a observar a alteração dessa amostra, ele também mostra algumas coisas sobre a perca de água livre a 100 graus e o começo, um pico de provável perca de água estrutural a 450 graus. O interessante é que esses dados também coincidem com a maior composição do arenito, que é o quartzo, aonde? A 573 graus, mais ou menos, o quartzo alfa, ele passa a ser beta, que é esse primeiro pico aqui. Tá? E depois disso, ele passa a ser a tridimita, ele se torna a tridimita, que é a 800 e alguma coisa. Então, a gente tem esse pico bem visível do alfa e do beta, e aí a gente fez uma média, mais ou menos, para a gente identificar uma fase aqui da tridimita. Bom, dos resultados, então, as correlações de onda P e S foram bem altas, tá? 0,961, que são super aceitáveis segundo a nossa literatura que a gente tem de consulta. Isso antes dos ensaios. E depois dos ensaios, a correlação se manteve alta também. Porque alguns autores também definem como a partir de 0,7 para velocidades de onda serem relativas uma boa correlação. Nosso, no caso, é 0,9.
Dentre os resultados que a gente teve, aqui é um apanhado de todo. Aqui é um apanhado de todo eles da velocidade espelho. Tá? Então, a gente tem aqui uma correlação entre eles, linear. E aqui a gente tem essa tabela, os resultados dos ensaios iniciais, tá? De compressão na prensa. Então, é uma rocha bem resistente. E aqui a gente tem algumas coisas sobre os trexiais. Então, a gente pode ver que a rocha ela se mantém bem resistente até os 1000 graus, embora ela tenha um pico estranho, que a gente ainda não conseguiu definir o que possa ser, com a amostra a 900 graus. Tá? Acontece tanto no uni quanto no triaxial. Esse gráfico ele mostra um apanhado de todos os uni e tri, também. A primeira visão ele parece um pouco confuso, mas o que acontece é que aqui estão os unis, aqui estão os tris a 10 MPa, aqui a 17 MPa e aqui a 25 MPa. E esse laranja é a média deles. O que a gente consegue ver é que a resistência ela começa a decair até os 600 graus, tá? Que também coincide com o quartzo se tornando um tetra. Depois disso, ela aparentemente começa a subir até os 800, depois ela volta a descer. Um dos problemas desses ensaios, dessa nuvem aqui de pontos, é que o ideal seria a gente começar a colocar mais pontos para definir melhor essa curva aqui, que é o próximo passo do ensaio, do estudo em si. Bom, como conclusão, então, todas as velocidades compressíveis desses variantes apresentaram uma ótima correlação, como a gente conseguiu ver nos gráficos. Os ensaios triaxiais, eles apresentaram um alto índice de correlação também, tá? Obtido com algumas variações de resistência de axiais, como eu mostrei para vocês, na faixa de 900 graus. A gente consegue observar 3 estágios que não são necessariamente, porém, coincidentes com as transformações do quartzo. E essas análises térmicas também mostraram feições que tinham grande expansibilidade máxima, tá, da umidade, além da temperatura característica da água que foi absorvida pela amostra. E era isso. Eu queria agradecer ao LPM, à URGS, ao PPGEM e à Datamind também. Muito obrigado, Caio. A gente não tem tempo para perguntas. Deixa alguma dúvida. Caio? Eu tenho uma pergunta, Caio. Claro. Dá licença. Talvez seja por ignorância. Vocês esquentaram, ou seja, aumentaram a temperatura e fizeram um lote de ensaios. Depois de resfriados, aqueceu ou resfriou? Voltou a temperatura padrão. Exato. Daí, mediu antes de aquecer e depois de aquecer para ver se mudava as propriedades, as resistências mecânicas, certo? Se aumenta a temperatura afetava, certo? Exato. Mas quando voltava a temperatura original. Seria relevante, se vocês equipam, seria relevante saber a resistência mecânica no momento que está em alta temperatura? Totalmente. Uma vez que o troço vai ficar lá embaixo, tem que ter sustentação enquanto está em combustão, por algum pilar, alguma coisa que tenha. Claro, claro. Quando você faz a gasificação de ciclo, mas a gente não consegue ensaiar em alta temperatura. Quando está em alta temperatura, cai. Consegue. vou te responder tudo isso agora. Quando a gente ensaia, primeiramente, em ciclo, vai se criando cavidades aqui e ficando pequenos pilares, tá? Na camada. Então, é assim que, mais ou menos, um dos jeitos de se fazer o método. Sim, é o ideal ensaiar ele na temperatura, mas, infelizmente, no momento desse estudo, a gente não tinha esse equipamento disponível. Então, o que a gente conseguiu fazer foi justamente aquecer e resfriar. A gente tinha um outro método, mas a gente não quis usar, que era fazer uma pastilha da amostra e depois ensaiar essa resistência. Tá? Depois que esse estudo foi apresentado no CBMI esse ano, apareceram algumas propostas da UFMG, que parece que eles têm um equipamento que consegue fazer isso em temperatura. Tá? Mas, infelizmente, aqui para nós, eu não consegui comprar nenhum equipamento disponível. A pergunta é, então, é relevante, porque os canais que estão lá embaixo vão ter que estar aguentando em temperatura de fato. Em temperatura durante a quente.
Mas depois que resfriar também para casos de subsidência, por exemplo, tudo bem. Isso também se torna relevante. Nossa. Quer dizer, isso das duas coisas. Claro, claro. Esse daqui é um começo. O ideal seria a gente pegar essas amostras agora que aqueceram, fazer lâminas e ver microfraturamento também. Tá? Também seria uma coisa relevante, para ver o quanto de dano isso aconteceu. Não só pela resistência. Obrigado. Mais alguma pergunta? Por favor. Claro, vamos lá. Essa gasificação do carvão, eu nunca tinha ouvido falar. Isso é um método muito raro, ou por exemplo, que se usa no Brasil? No Brasil, não. No Brasil, não. Existiu um projeto, que eu ainda não sei se foi para frente, na Argentina. E o que acontece nesse método aqui é para camadas muito profundas, que nem mesmo o subterrâneo valeria a pena. E outra coisa, o controle estrutural dele tem que ser muito bom. Tá? Se você tiver muito fraturamento também da camada, não dá certo. São os dois quesitos principais para esse método. Eu fico imaginando, deve ser um método bem custoso, né? Para conseguir. Deve ser bem caro. Não, você tem que ter um curso direcional. É bem menos do que minerar. É bem menos que minerar, na verdade. Você constrói essa usina aqui em cima para captar o gás, tá? Uma rede elétrica aqui. Essas técnicas existem há pelo menos uns 50 anos. Até pouco tempo, a única operação industrial era na antiga União Soviética, hoje Rússia. Tinha planta que fazia combustão in situ, para tirar gás. Fora lá, comercialmente, acho que não tem nenhum. E nem é necessariamente em grandes profundidades. É em lugares que tu não tem acessibilidade, tem um rio em cima e não quer. Por diversas razões, isso não pode, aspectos ambientais. E a lógica da mineração via lítio, lixiviação de potássio ou gasificação é a mais legal de todas. Em vez de fazer um buraco, tirar tudo de volta, depois de botar o rejeito, só tira o que quer de baixo. O carvão só tem energia. Não quer carvão, que é energia. Então está aquele fogo pega o gás. No potássio, que é um sal que é um monte de bloquinho de rocha e que é lixiviado, que é o sal. Então, o sal está com a água. Então, vários metros de lava in situ são ambientalmente mais. Isso aí só tem apenas apelo questão ambiental, né? É muito mais legal fazer isso do que sim. O único problema é pegar fogo e não controlar mais. Isso aí pegando. Igual aquele que puseram no TGI e até hoje está lá. Então, na Inglaterra tem várias zonas de 150, 200 anos de lava que tem combustão direta. Então, tem uma cidade com um monte de farolazinhos aí no meio da rua, acha e tem. Isso, né? Tem que ter a pequena. Mais alguma questão?